que eu fiquei louca, louca, louca mesmo. Tentei pular, quebrar o portão para ir para a rua. E aí meu esposo chegava e via, o que que você está fazendo aí, mulher? E eu lá chacoalhando o portão. Aí eu ficava, entrava numa porta, ficava rodeando assim. Aí quando eu chegava na janela, que tinha um espelho, eu encostava a cabeça e ficava olhando, saía. Aí desses momentos eu lembro. Desses momentos eu lembro que assim, na minha cabeça, eu saía dali e olhava de fora para dentro, e lá dentro eu via como se fosse um cemitério. Como se fosse, tivesse cheio de terra ali e eu enterrada ali. Meu E na Deus. minha cabeça, ali fora que estava olhando, era só o meu espírito, que o meu corpo estava lá dentro. Na hora de tomar banho mesmo, quando meu esposo ia me levando para dentro do banheiro, eu não queria entrar, porque eu olhava e via a porta de uma catatumba. Daí ele falava, tipo, ele falava, Raine, reage, Raine. Ele, tipo, levantava o meu braço, né, querendo para me lavar, e as minhas pernas, e eu não me movia. A minha mente não jogava as palavras para minha boca. Não conseguia processar uma informação, gerar Não, uma frase ali, um diálogo, não, nada. não. Eu Como se fosse um demorei vazio que tivesse. isso, como se a mente estivesse totalmente vazia. Raine, fala comigo, meu amor. Vem, fala comigo, hein? Tá doendo em algum lugar? Hein? Que ele comprou uma sacola de pão e me deu essa sacola de pão. Eu estava sentada. Vou falar. O que você tem a falar com a tua sacola de pão? Fala. Não, fala direito que igual eu te ensinei. Agora eu vou encher minha barriga. Fala, mulher. Ah, meu amor, fala. Fala, meu bem. Ele estava tentando me ensinar a falar. Assim, a minha mente tinha lutas constantes. Eu lutando com o diabo. E o diabo falava para mim: já era, você já perdeu. Você já morreu, não adianta lutar mais, você perdeu a sua salvação. Já era, para você já era. E eu gritava: não, não, não é possível, Deus, não é possível. Eu não perdi a minha salvação, eu não perdi a minha salvação. Então ficava uma guerra constante na minha cabeça que eu tinha perdido a minha salvação. E eu via, ouvia helicópteros chegando, aviões chegando, e assim, eu olhava da janela, olhava para fora e via uma cidade deserta. Como que de fato as coisas começaram mesmo a mudar, a senhora sair dessa psicose, dessas alucinações e a coisa voltar para as normalidades. Foi, eu comecei a falar só repetindo, né? Como eu já tinha falado para o senhor. Eu repetia o que me mandavam falar, eu falava. Não que eu chegava e falava. E aí, eu fiquei bastante tempo assim, sem falar, depois falava repetindo, um papagaio. Papagaio fala o que o outro, né, manda falar. E aí foi quando eles já estavam todos orando por mim, meu esposo entrou e para conversar assim com Deus diferente. Ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O Senhor me deu uma esposa sadia, perfeita. E o Senhor fez uma promessa que nós íamos fazer a tua obra juntos. E como que nós vamos fazer a tua obra junto se a minha esposa está desse jeito? Ela louva o teu santo nome, ela prega a tua palavra e assim, sem nem falar, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor quiser levar ela, leva.
Mas se o senhor quiser deixar ela, cura ela, que eu não aguento mais. Essa foi a oração dele. E aí, quando foi no dia da ceia, nós não fomos participar porque nós não íamos à igreja, não tinha como ir, né? Só ficava em casa, ele também só ficava em casa. Os nossos pastores vieram em casa trazer a ceia. Antes eles chegarem, meu esposo falou para mim: Raine, hoje é a Santa Ceia. Você sabe que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E você sabe que tem um grande poder, pode curar você. Você acredita que você pode ser curado? Eu disse sim. Mas eu disse sim, mas não para mim tanto fazia Não como com estava feito, convicção do não que com você aquela estava dizendo. porque assim, eu não estava vivendo o momento de enfermidade. Na minha cabeça, eu não estava ali, né? Como eu já falei, já estava morta. Então eu falei, sim, acredito. E aí ele falou, então você vai ser curada hoje. Os pastores chegaram, aí ministraram a ceia, né? Sentimos a presença de Deus. Realmente foi diferente. O Victor estava ali. O Victor não nos deixou enquanto eu não fiquei curada. O Victor ficou cuidando, ele abandonou lá o sítio, né? Pagou outras pessoas para fazer o serviço dele. E daí o Victor sentiu que eu tinha sido curada naquela noite. E aí o Victor falou, no outro dia o Victor comentou com o Érico, falou: Érico, a minha mãe foi curada, eu senti que Deus desceu com a cura. E o Érico glorificou, né? Os dois agradeceram a Deus e feliz. E assim, eu estava assim, melhor. Eu já estava falando, já estava conversando com ele, já tinha procurado o neném para amamentar, já queria amamentar o neném. Daquela noite para o outro dia, a senhora já conseguiu Sim, formular frases, já começar a pensar mesmo de fato ali. sim, eu já estava normal. Eu já No- estava normal, andando pela casa normal, fazendo os meus afazeres da casa assim, normal. Coisa que nunca mais eu tinha feito. E a senhora percebeu esse start aí da noite pro dia? A senhora, tipo, percebeu, não, eu tava ruim, agora eu tô diferente? Não, Ou a senhora não caiu a ficha na hora? Ou não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Eu fiquei fazendo minhas coisas como se a minha vida tivesse simplesmente continuado, como se eu não tivesse aquele pedaço passado doente. por aquela situação? Uhum. E aí eu percebia que eles me olhavam diferente, né? E aí só que mesmo assim, meu esposo continuou me dando a medicação. E aí eu peguei, daí quando foi de noite, o Victor pegou e falou com o Érico: Ah, eu queria hoje sair, comer um churrasco com meus amigos, porque até então ele não tinha saído nem um dia, nem de noite, nem de dia. E o Érico pegou e falou: Não, pode ir com a sua mãe, que a gente tá vendo que ela tá bem melhor. Pode ir. E o Vitor, tá bom. E o Vitor foi tomar banho. O Vitor tomando banho e o Espírito Santo incomodando ele, dizendo que eu estava curada, porque eu estava tomando remédio. O Vitor saiu do banho, se trocou e chamou o Érico e falou: Érico, você crê que a minha mãe foi curada? O Érico disse: Sim, eu creio. Então, Érico, a gente não pode dar mais remédio para ela. Se ela foi curada, ela não precisa de remédio. E o Érico: É verdade. Você crê? É, o Érico: Creio, então para. Tá bom, vou parar. E o Érico parou, não me deu remédio aquela noite, porque eu tinha que tomar remédio sim ou sim para dormir. Ele não me deu remédio, mas ele ficou meio temeroso. Ele falou: Meu Deus, como será essa noite? Como que ela vai acordar amanhã, né? E aí, no outro dia eu acordei, bom dia, meu amor, coisa que eu não tinha feito mais. E aí que ele agradeceu a Deus, né? E aí ele falou: Meu Deus, Deus realmente curou ela. E da partir daquele dia eu não tomei mais nenhuma medicação mais. E aí ele pegou e marcou um culto, né? Ele fez um culto de ação de graças, né? Ele marcou falando, ele falou para o Senhor que ele ia fazer um culto de ação de graças, se Deus me curasse. E aí no outro dia eu amanheci desse jeito, perfeita, conversando e como se nada tivesse acontecido. Na minha cabeça nada tinha acontecido. Eu não sabia de nada até então.
Como se a senhora tivesse voltado ali. Sim, voltado ali. Aquele trecho ali que ficou, o quê? 30 dias? Quanto tempo, mais Mais ou ou menos? menos, quase 30 dias. Como se Quase 30 aquele dias. trecho ali simplesmente não tivesse existido. Como se Não, fosse igual a gente faz aqui no podcast. A gente corta um cortou. pedaço e põe ele na frente e junta tudo. Sim. Levantei, fui fazer o café, fui cuidar do meu Nem filho. a noção da gravidade de tudo que aconteceu, a senhora não tinha. Nada, pastor, nada. Nada, nada, nada. E Foi até um aí, choque depois quando eles foram começar a contar o que sim, aconteceu. quando eles contavam, eu tinha momentos que eu chorava. Chorava de ouvir eles contando, nossa, mas eu fiz isso, mas eu fiz isso, sabe? Chorava mesmo. Não acreditando e agradecendo a Deus ao mesmo tempo, né? Aí teve passou um dia, no outro dia, aí tá, eles me contaram que tinha passado comigo. E eu fiquei meio assim, meio confusa, né? Meio, meu Deus do céu, será que eu passei tudo isso mesmo? Quando foi no outro dia, tipo, veio uma recaída. Ah, eu me joguei no chão, dizendo que eu ia morrer, que eu ia morrer. Aí ali eu achei que eu ia morrer, sabe? Eu achei que tinha voltado o problema tudinho de novo na minha cabeça. E aí que veio cair a ficha. Aí o meu esposo se desesperou, olhou pra mim lá no chão, aí começou a se arrumar pra ir no médico, né? O médico novamente. E aí, na hora que ele tava se arrumando, ele falou: Victor, vai lá olhar pra sua mãe que ela tá morrendo lá. Aí o Victor foi e falou assim: Érico, se acalma, a minha mãe não tá morrendo. Foi Deus que curou ela. Ela não vai morrer. Foi Deus que curou ela, Érico. Creia, Érico. Mas nós somos humanos, é normal. A gente se desespera. A gente sabe que tem um Deus todo-poderoso, mas temos os nossos momentos de fraqueza, né? No mesmo momento veio no pensamento dele: você não vai no médico humano, você vai chamar os pastores. Aí ele chamou os pastores foram lá em casa, aí oraram por mim, aí me sentaram na cama, e aí eles começaram a cantar os hinos que eu cantava na igreja. E aí eu comecei a cantar juntamente com eles. Aí comecei a cantar, cantei um hino, cantei dois hinos. E aí o Vitor, já chamaram o Vitor já pegou o violão, começou a tocar e eu fui cantando. Cantei a tarde toda. A senhora lembra de quais hinos que a senhora consegue? Ah, eu lembro Descansa, Descansa. Eu lembro desse hino, Um dos que, Palavras, daquele vários hinos. momento que a senhora estava vivendo ali, um dos hinos que mais ficou marcante na mente da senhora. Esse hino que fala, tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Esse hino foi bem marcante. Que maravilha, hein? Aham. E E foi vocês ficaram ali em um momento de louvor e num momento adoração. inexplicável e sentimos muito a presença de Deus naquela tarde. Foi uma tarde sentindo a presença de Deus, louvando, 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 e a partir daquele momento eu não senti mais nada. Nada, nada, nada. Não tive mais nenhuma recaída, não tive mais nenhum pensamento alucinógeno, nada, nada, nada. Foi só vitória. Seu testemunho é muito forte, muito edificante, É, né, para as nossas vidas, né? Eu quero pedir mesmo de fato que as pessoas que estão acompanhando até aqui compartilhem, gente. Tem muita gente que às vezes está passando por isso e um conteúdo desse aqui, ó, chegando na casa de alguém que está passando por isso, a pessoa vai saber lidar melhor com a situação. Às vezes a pessoa não está tendo a ajuda espiritual que precisa e ela vai procurar ajuda no local certo. Não estou falando aqui de placa de igreja, como nós falamos, não estou falando de assembleia, de quadrangular, eu estou falando de Deus. Estou falando da pessoa buscar alguém que realmente, né, tem vida com Deus, que pode ajudar. sim. Esse hino é para você que já perdeu as esperanças. Creia, existe um Deus que reverte situações. Reverteu a minha, pode reverter a sua também. Não sei qual a situação, porque para ele não existe a situação, existe
ele é o poder de reverter qualquer situação, qualquer momento. Amém? Então, o sextino. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, isso logo vai passar. Aí tem uma parte que fala assim, ó. Descansa, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, isso logo vai passar.